Oi, gente, tudo bem com vocês? Anota aí, Fale Comigo é um dos melhores filmes de terror que você vai assistir em 2023. O novo filme da A24 pode ser curtinho, mas ele fica ecoando na sua cabeça e é para quem realmente quer sentir medo. Dirigido pelos youtubers australianos Danny Philippou e Michael Philippou, donos do canal Raka Raka, o filme já é o meu terror favorito do ano. E se você quer entender o porquê que eu digo isso, saiba que nesse vídeo eu faço uma análise sem spoilers para ele e também um final explicado, comentando sobre essa trama. Então, se você quiser evitar os spoilers ou até mesmo pular diretamente para eles começam nesse minuto que tá aparecendo aqui em tela. Antes disso, faço a análise e a lição de casa qual é? Vocês já sabem, eu sei que sabe. Não esquece o like agora no comecinho e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Dito isso, bora de análise! Em Fale Comigo encontramos mais uma daquelas histórias que só existem porque temos jovens burros fazendo burrices. E eu fico muito preocupada com o plot desse filme, porque eu me nego a acreditar que existem pessoas que em sã consciência topariam fazer o que esses personagens fazem. Porque basicamente nessa trama os personagens decidem brincar com espíritos. Existe uma mão embalsamada que é capaz de conjurar espíritos, e a pessoa que toca nessa mão, ao falar Fale Comigo, é capaz de ver o espírito que está tocando nessa mão do outro lado, ou seja, no plano espiritual. E mais que isso, se a pessoa autorizar, o espírito pode entrar no corpo dela. Deus me livre e guarde, gente! Uma coisa dessas jamais aconteceria comigo, porque eu sou medrosa. E ainda bem. Só que os jovens desse filme acham incrível essa possibilidade. Essa brincadeirinha para eles é viciante, é o equivalente a drogas pesadíssimas. Literalmente ficam viciados com a sensação de serem possuídos. E o esperado acontece. Dá ruim, porque eles acabam descumprindo uma das regras básicas, que é ficar menos de 90 segundos de mão dadas com aquela mão. E instantaneamente coisas muito macabras começam a acontecer com eles. Por isso, acompanhamos as tentativas da nossa protagonista, a Mia, para compreender o que é isso, o que realmente estão lidando. Afinal, um de seus amigos está correndo risco de vida por conta dessa brincadeirinha deles. Olha, preciso começar falando que a cena de abertura de Fale Comigo é sensacional. Ela é brutal, violenta e logo de cara já deixa todo mundo assim, ó, de queixo caído. Assim como também ansiosos para descobrir as conexões daquela cena com o restante da história. E eu já adianto para vocês que essa ceninha, apesar de ter tudo a ver com o filme, não é realmente essencial. Ela serve como explicação para uma passagem da história, mas no fim serve muito mais para fins de impacto. Inclusive, os diretores declararam que tem material suficiente para fazer um novo filme que explicaria essa cena e se passaria antes dos eventos de Fale Comigo. E pelo visto, esse filme realmente pode acontecer se Fale Comigo fizer bons números. Pois bem, depois dessa cena, o filme não demora para engatar novamente. E não se engane pelo primeiro ato da história, que parece ser um terror teen, porque Fale Comigo traz um tom muito maduro ao longo do seu desenvolvimento e sabe extrair o potencial desse elenco mais novo. E a partir do momento que os personagens começam a mexer com essa mão do capiroto encapetada, o filme se torna irresistível. E é impossível não ficar pregado na poltrona do cinema. Afinal, ficamos bem aflitos. Porque ele não é aquele tipo de filme de terror que te dá sustos. Não, na verdade, ele te deixa em constante estado de alerta. Ele cria uma tensão que
sempre dá a impressão que algo de ruim vai acontecer. Ou seja, a tensão sempre tá lá em cima. Logo, ele traz um equilíbrio entre brutalidade e tensão. Além disso, ele traz um tom meio grotesco, porque os espíritos apresentam visuais no mínimo nojentos. É desconfortável olhar para eles. E eu fui um pouco longe enquanto assistia o filme e fiquei refletindo sobre o quão trágica devem ter sido as mortes desses espíritos para eles acabarem dessas formas, ou seja, com aparências tão feias. E é legal porque, apesar da premissa da produção ser bem simples, ela vai muito longe e apresenta camadas. Em especial, vale destacar como a história trabalha o processo de luto da protagonista. Inclusive, entender como ela se apega a esse luto é crucial para a trama fazer sentido. Isso possibilita algumas pegadinhas na história, porque em boa parte da produção, conforme ela evolui, temos a mesma perspectiva que a protagonista. Porém, ao final temos um mega plot twist que muda e muito a nossa percepção em relação a boa parte da trama. E essa reviravolta é sensacional e ao mesmo tempo impressionante, porque ela é totalmente inesperada. E se a gente começa o filme impactado, terminamos completamente sem palavras. E o mais curioso desse final é que a gente consegue compreendê-lo, porém ficamos com aquela dúvida sobre como que aquilo foi possível. E eu já adianto, você só vai entender o final a partir do momento que voltar lá atrás no comecinho da história. Então, eu diria para vocês que Fale Comigo ecoa nas nossas mentes e quanto mais pensamos sobre ele, mais interessante ele fica. Além do mais, não posso deixar de falar que as atuações estão ótimas, mas temos dois destaques que se sobressaem em relação ao restante do elenco. A protagonista, vivida por Sophie Wilde, é impecável e sabe conduzir muito bem a história. A personagem dela, a Mia, é aquele tipo de personagem que a gente precisa se esforçar muito para não detestar, porque é muito fácil criar ranço dela, já que ela faz burrice atrás de burrice o tempo todo. Mas no fundo, ela é apenas uma alma perdida que tá tentando fazer o certo, mesmo que toda hora erre. Logo, por mais que a gente tenha muitos motivos para odiá-la, a gente também consegue criar empatia por ela, porque percebemos que ela está passando por um processo de luto e está muito frágil nesse momento, o que justamente inviabiliza que ela supere o luto. É um ciclo. Consequentemente, ela toma péssimas decisões e ficamos com vontade de dar 3 tapas na cara dela. E o outro personagem de destaque é vivido pelo ator mirim Joe Bird. E assim, gente, eu fiquei abismada com esse menino. Ele entrega uma atuação que vai de 8 a 80 muito rápido. E ele ganha feições adultas que dão medo. Sinceramente, adorei Fale Comigo e com toda certeza irei assisti-lo novamente. Porque olha que filmaço, gente, de verdade, ó. Muito bom. Se você gosta de filmes de terror, confia em mim. Vá assistir Fale Comigo, porque você não vai se arrepender. Ele estreia dia 17 de agosto e, ó, vale super a pena ser assistido em tela grande. E agora é aquele momento do vídeo que vou para a segunda parte. E se você não quer estragar nenhuma surpresa pra você, beijinhos e tchau, tchau. Agora, se você já assistiu o filme ou tá curioso para saber o que acontece nele, segue comigo. Primeiramente, gente, que mão é essa? O que diacho é ela? Temos poucas explicações no filme sobre o que realmente é ela, e o pouco que temos, na verdade, são teorias levantadas por personagens. Há quem diga que essa mão pertenceu a um médium ou então a um satanista. Quem sabe? Dizem que ela foi cortada do corpo original que pertencia e posteriormente foi embalsamada, mas os poderes do portador original permaneceram nela. E talvez ela tenha sido cortada para interromper a comunicação com os espíritos ou até mesmo para garantir que essa comunicação jamais fosse interrompida. E como funciona o ritual para utilizar
essa mão? Primeiro, é necessário acender uma vela para abrir um portal para o mundo espiritual e posteriormente é necessário que a pessoa, né, que deseja ser possuída, dê a mão para essa mão e aí ela tem que falar as seguintes palavras: fale comigo. E posteriormente, quando aparecer algum espírito, essa pessoa pode ou não autorizar que ele entre em seu corpo. E para isso é preciso verbalizar: pode entrar. E para encerrar o ritual e expulsar o espírito, a pessoa precisa ser retirada da mão com a ajuda de um terceiro, visto que o espírito não deixa a pessoa soltar essa mão encapetada. E imediatamente após a remoção da mão, é preciso apagar a vela para fechar a porta com o mundo espiritual. E somado a isso, existe a regra dos 90 segundos, no qual somente é possível ser possuído por esse período de tempo, enquanto toca a mão. Caso contrário, após os 90 segundos, é possível que a conexão não possa ser rompida mais. Ou seja, quebrar essa regra viabiliza que o espírito permaneça no corpo do hospedeiro. E se a pessoa morrer com o espírito dentro dela, a alma dessa pessoa terá um fim muito trágico, porque irá vagar na eternidade da escuridão junto a outros espíritos que habitam essa mão. E no final é exatamente isso que acontece com a Mia, a protagonista do filme. Ela se torna uma dessas almas perdidas, porque morre possuída. E, gente, que desfecho trágico que ela teve. Eu não tava esperando aquilo. E já emendando o próximo tópico, quem de fato estava possuído no filme? Primeiramente, a Mia, mas a pergunta que fica: em que momento ela foi possuída? E aí que vem a charada pra gente matar o final do filme. Ela foi possuída da primeira vez que ela fez esse ritual. O espírito colou nela e não soltou mais. Ou seja, aqueles jovens estavam mexendo com algo que eles não sabiam direito como funcionava. E alguns segundos fez toda a diferença para Mia, que pagou um preço muito caro mais pra frente. E esse espírito sabia da vulnerabilidade dela e se passava pela falecida mãe da personagem para manipulá-la. E algo similar aconteceu com Duckett no começo do filme, aquele guri que se matou após esfaquear o irmão. Ele também foi enganado por um espírito traiçoeiro que se passava pelo pai dele. E assim como a protagonista, ele também tirou a própria vida por conta dessa manipulação. Logo percebemos que os espíritos do mal têm um padrão comum para angariar almas para a escuridão eterna. E as pessoas mais propícias a isso são justamente pessoas vulneráveis, com traumas e que estão fracas por dentro, como o caso da Mia. Então, passando ou não dos 90 segundos, eu acredito que o desfecho da protagonista seria exatamente o mesmo. Aquele espírito gostou dela no começo do filme e percebeu que poderia se aproveitar dela. E esse espírito, mais ao final do filme, tenta se aproveitar dela e manipulá-la o máximo que pode, justamente para viabilizar que ela se mate. E a forma que ele induz ela a isso é tirando vantagem do luto dela, especialmente a partir do momento em que o pai dela revela para ela que a mãe dela não morreu de uma overdose acidental, e sim de suicídio. Ela tirou a própria vida e ele mostra para ela uma carta de suicídio que a mãe deixou. E com isso a Mia fica desacreditada dessa possibilidade. Ela se nega a acreditar que a mãe dela quis tirar a própria vida. E o espírito tira vantagem disso. Ele se passa mais uma vez pela falecida mãe dela e alerta ela que tem outros espíritos do mal tentando alcançá-la e enganá-la. Ou seja, o espírito tá enganando ela, falando justamente que outros espíritos querem enganá-la. E é justamente dessa forma que acidentalmente ela perfura o pescoço do próprio pai. Logo, percebemos que esses espíritos da mão podem assumir diferentes formas para seus hospedeiros. E é por isso que a Mia vê diferentes espíritos. E vale dizer que além da Mia, o Riley, o irmãozinho da melhor amiga dela, também estava possuído. Só que o que tá dentro dele é muito mais maligno e se aproveita da inocência da criança e acaba que a criança perde totalmente o
controle do corpo. E é por isso que o espírito faz ele se machucar, porque rapidamente, tendo controle total do corpo dele, ele poderia matá-lo. E agora vamos às conexões entre as duas possessões do filme. Sabemos que o espírito que possuía Mia tinha um desprezo gigantesco pelo Riley desde o comecinho, e ele dá a entender que algo maligno poderia estar atrás da criança. Ou seja, desde o começo fica claro que o Riley seria um alvo fácil e de desejo para a escuridão. E o espírito que se apossa dele poderia ser o mesmo que se apossou da Mia, ou outro tão maligno quanto. Mas fato é, desde o comecinho, os espíritos da escuridão, ou o espírito da escuridão, né, quem habita dentro dela, tinha interesse na Mia justamente por conta dessa questão do luto dela. Eles sabiam que ela poderia ser manipulada com mais facilidade. Logo, tendo isso em mente, poderíamos dizer que a possessão da criança poderia ter acontecido por dois motivos. Ou porque a alma dele é mais inocente e com isso poderia ser um alvo fácil, ou porque ele poderia ser um veículo para facilitar que a Mia fosse atingida. E é por isso que quando o espírito possui o corpo do menino, tenta enganar a Mia, se passando pela falecida mãe dela, justamente para viabilizar que o ritual ultrapasse 90 segundos. Isso nos leva para aquele final, quando a Mia sequestra o Riley a mando de sua falsa mãe. A ideia dos espíritos é que a protagonista matasse a si mesma e também o outro personagem, mas a Jade, a irmã dele, chegou a tempo e impediu que ela jogasse ele contra carros em movimento. Com isso, apenas a Mia pulou. Só que ela se levanta e a gente fica sem entender por que ela se levantou de um acidente tão grave como aquele. Mas rapidamente fica muito claro, ela morreu de fato no acidente. E ela vê o tempo passar diante dos olhos dela. Ela vê o pai dela se recuperar, assim como o Riley. E o momento mais impressionante de Fale Comigo acontece quando ela se toca que ela está na escuridão e ela se tornou um dos espíritos que acabam possuindo aquela mão. Porque quando ela vê uma vela, uma luz acesa bem no fim do túnel, assim, ela segue a luz e percebe, ela é um espírito. E aí ela percebe que a mão agora tem outros donos. Ou seja, aquela parte de acender e apagar a vela para abrir e fechar a porta com o mundo espiritual era muito importante. E a gente vê na prática que funciona. A única ponta mais solta do final do filme e o único defeito dele é que não fica explicado como o menino conseguiu se recuperar. Só que, ao meu ver, existem duas possíveis explicações para isso. A primeira é que as almas da escuridão apenas queriam conquistar uma alma e com o suicídio da Mia, elas ficaram saciadas. Mas essa possibilidade não me convence tão bem assim. Então, para mim, a explicação que mais faz sentido é que quando a Mia foi até o hospital e tentou fazer um ritual de encerramento para fechar a porta com o mundo espiritual, né? Porque eles acreditavam que durante o ritual do Riley, eles esqueceram de apagar a vela ao final, e foi justamente o que viabilizou que ele ficasse possuído. Então a Mia sugere essa tentativa com a vela para fechar o ritual. E, ao meu ver, foi isso que deu resultado para ele. Já que durante o ritual da criança, o espírito estava fazendo o menino se machucar. E no desespero para interromper o ritual, os personagens não deram a devida atenção para a vela ao final. E desde então, sempre que o personagem acordava no hospital, ele se machucava, já que o espírito ainda estava nele. Logo, ao fazer aquele ritual no hospital, a Mia encerrou a conexão e trouxe o Riley de volta para o seu corpo. Daí é outra ponta solta, porque quando a Mia fez esse ritual, ela viu que a alma do menino estava sendo muito atormentada e dificilmente conseguiria voltar para o corpo dele. Se você tiver sua teoria de como isso foi possível, como que a alma dele voltou sozinha, deixa aqui nos comentários. E por fim, eu lanço a minha teoria de como essa ponta solta poderia ser resolvida. E ela seria simples até. E se refere à possibilidade da Mia e do Riley estarem possuídos pelo mesmo espírito o tempo inteiro. Porém, gente, a conexão entre a alma deles, né, o momento que o espírito acabou possuindo os dois, foi justamente durante o ritual dele, já que ela acabou tocando na mão no
no exato momento que ele estava possuído. E aí eu acredito que na hora que ela tocou naquela mão e também na mão dele, ela acabou se conectando àquele espírito. Ou seja, essa minha teoria faz cair por terra o meu argumento do vídeo em que a Mia estava possuída desde o comecinho do filme. Mas ainda faz sentido, porque se o primeiro espírito que possuiu a Mia saiu de fato do corpo dela, ele estava vagando e possuiu depois o Riley. Só que enquanto ele estava no corpo da Mia naquele primeiro momento, era perceptível que ele detestava o menino. Então é por isso que assim que ele entra no corpo dele, o espírito começa a fazer ele se machucar. E é por isso que a partir do momento que a Mia se suicidou, o menino ficou livre, porque aquele espírito levou consigo uma alma para a escuridão e ficou satisfeito. Faz sentido, vai falar que não faz. Mas compartilha aqui nos comentários as suas teorias também. E eu te agradeço por ter assistido esse vídeo. Não esquece o like, se inscreve no canal e a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!